Olá, meu nome é Elisângela, eu tenho 32 anos e eu sou uma endoguerreira, sou portadora de endometriose. Infelizmente é uma doença que não tem cura. Fazem 6 anos que eu tô tratando essa doença, eu já fiz 2 cirurgias, elas foram feitas pelo convênio, quando eu estava trabalhando eu tinha convênio no trabalho, então eu fiz essas 2 cirurgias. Exatamente quando eu fiz a primeira cirurgia, eu estava tratando também pelo posto de saúde e foi pedida uma ressonância e já se passou 4 anos e até agora não me chamaram para fazer. Infelizmente, essa doença ela é pouco conhecida e ela não é tratada como deveria ser, porque muita gente perde o emprego por conta dessa doença, por não ter como ir trabalhar por conta das dores, são cólicas fortes, hemorragia. Eu passei muito por isso, de ter cólica forte, de ter hemorragia, de não conseguir andar, de ter que estar indo pro hospital e tomar morfina muitas vezes, porque a dor era muito grande. Mais ou menos essa dor é uma dor como se fosse dor de parto. Só que ela não passa, a gente pode tomar o remédio que for, que ela simplesmente ela não passa. É muito ruim. Essa doença, ela causa depressão, ela causa muitas coisas. E eu acho que tá na hora do Brasil ele caracterizar a doença como uma deficiência, porque no caso eu já tirei o ovário esquerdo e a trompa esquerda. Vou ter que fazer uma nova cirurgia e vou tirar um pedaço do intestino, porque a doença ela já se espalhou e ela tomou o intestino já, quase que totalmente, então eu vou ter que fazer essa cirurgia. As outras cirurgias que eu fiz pelo convênio. E graças a Deus eu tinha convênio na época, só que agora eu tô sem convênio, porque eu também estou desempregada, o que é muito ruim. Alguns remédios não dão no posto, não dão pelo SUS, a gente tem que comprar. Tem remédio que ele chega a custar em torno de quase R$ 200 e muita gente não tem como. Eu parei de tomar esse remédio, que no caso era o Alurene, que ele custa quase R$ 200. Como eu não tinha condições de manter, meu médico trocou o remédio, então eu só tomo o remédio mesmo para não menstruar e não para tratar a doença, porque no caso eu não tenho condições. Eu também tenho uma filha de 15 anos, e eu sou pai e mãe, então assim é bem complicado. O que eu gostaria mesmo é que o Brasil colocasse essa doença como uma deficiência física, porque tem outros países que ele já consta, né, como uma deficiência física, o que na verdade assim, a gente não consegue trabalho, muitas empresas não contratam, quando você tá trabalhando e você acaba faltando, você acaba sendo demitida porque eles não aceitam, as pessoas não entendem, as pessoas não conhecem sobre a doença, algumas pessoas dizem que é frescura, que é uma doença da mulher moderna, e não é nada disso. Ninguém pede para sentir dor, ninguém pede para chorar, ninguém pede para engordar, ninguém pede para ficar sem comer, ninguém pede para ficar sem dormir. Essa doença é muito ruim mesmo. Então eu queria que os governantes desse país, eles dessem uma devida atenção. Foram feitas várias reuniões referente a essa doença, que o país em si daria mais atenção, mas até agora não saiu do papel. E é difícil você querer lutar sozinha, né? Eu acho que os governantes, eles votam para tantas leis, às vezes umas leis que não precisam, que são desnecessárias. E aí onde fica a nossa saúde? Olha, vai fazer já 4 anos que foi pedida uma ressonância no posto de saúde perto da onde eu moro, e até agora não me chamaram. E nesses 4 anos eu já fiz 2 cirurgias pelo convênio. Agora eu consegui, eu tô passando na Santa Casa, já fiz os exames e vou tentar operar pela Santa Casa, só que a Santa Casa ela tem um problema por ela não ser do estado, por ela viver de filantropia, fica bem complicado, porque essa cirurgia que eu preciso fazer, que é a de retirada do foco no intestino, ela é uma cirurgia muito delicada e muito cara, por se tratar de vários profissionais que tem que estar na sala de cirurgia, não é uma coisa bem simples, então por isso também que ela é mais demorada. Então aí aqui fica o meu apelo, eu queria muito que os governantes, eles começassem a dar mais importância, porque endometriose, ela não tem cura. E como diz na lei, que todas as pessoas que têm uma deficiência, ou seja, eu acho que ela deveria entrar na lei, acho não, eu tenho certeza, aí muita gente também vai concordar comigo. E eu também gostaria que as empresas
contratassem a gente e que não pudessem demitir, porque é muito ruim. Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não estou bem. Eu tô, assim, procurando emprego, claro. E muitas vezes a gente tem que mentir que tem a doença. Porque se você diz que tem uma doença, a empresa não te contrata. Então eu gostaria que isso entrasse na lei e que fosse aprovado o mais rápido possível. Muita gente realmente não consegue. Eu conheço pessoas que já tiraram ovário, útero, trompa, e são pessoas novas. Eu, graças a Deus, eu já tenho uma filha de 15 anos. Mas e quem não tem filho? E quem tá nessa luta e não tem filho e tem que tirar tudo? É muito difícil e muito complicado. Então eu queria muito que os nossos governantes, eles se atentassem mais para a saúde da mulher, principalmente a nossa. São poucos lugares que têm um centro de endometriose. São poucos lugares que dão atenção específica para a doença. E os lugares que tem é muito difícil marcar consulta. Tem hospitais que não aceitam novos pacientes. Então, assim, a nossa luta é constante e é muito difícil. Então, assim, fica aqui o meu recado para os governantes desse Brasil. Deem mais atenção para as suas mulheres e nos ajudem nessa questão de uma lei que seja considerada deficiência física, principalmente para quem já tirou ovário, útero, trompa, para quem luta, para quem não consegue trabalhar, até mesmo para conseguir uma aposentadoria. É claro que eu não estou dizendo que seria uma coisa fácil, é claro que tem que ser feitos exames, tem que ser comprovado mesmo que a pessoa está em tratamento, que a pessoa não consegue. Até mesmo carteirinha especial para essas pessoas. Eu, por muitas vezes, voltava do trabalho com dor. E talvez eu compare essa dor da endometriose, quando a gente tem crise, com quem tem também pedra no rim, porque é uma dor assim muito parecida, eu já tive, então eu posso dizer, né? E que tem assim uma carteirinha especial também, porque muitas vezes eu voltava de metrô do trabalho e não tinha lugar para sentar. E as pessoas vê você passando mal no metrô, no ônibus, as pessoas não dão lugar, porque aparentemente falando, eu não aparento ter nenhum problema de saúde. Quem me vê pensa que eu sou perfeita. Mas e quando a gente tem as crises? É muito ruim, porque as pessoas não estão nem aí, na verdade, o ser humano. Então eu gostaria que a gente tivesse uma atenção especial, que a gente tivesse o bilhete ou uma carteirinha que especificasse que nós temos problemas. Eu acredito que ninguém aqui quer agir de má fé, nem usar de má fé, nada disso. E sim ter algum privilégio e ser ouvida. As pessoas saberem que a gente existe. Porque assim como um câncer, que mesmo que você faça a cirurgia, tudo, teoricamente você está curada e você vai passar pro resto da vida por exames, assim a endometriose. A endometriose ela não tem cura, ela tem uma melhora. Só que o tratamento é pro resto da vida. Infelizmente. E assim, acarreta várias outras coisas. Quem tem, por exemplo, eu no caso, que eu também tenho problema de varizes, de circulação, então eu tomo anticoncepcional para não menstruar. E isso acarreta outros problemas. Eu tenho dores nas pernas, eu posso ter trombose. Então, assim, são várias coisas. E o que eu queria é que os governantes, o presidente, o governador, o prefeito, dessem uma atenção e votassem uma lei trazendo guerreiras, principalmente aquelas que tiveram que tirar algum órgão, aquelas que lutam constantemente. Tem aquelas que têm uma vida normal, que não tem dores nem nada. Tem aquelas que não. Tem aquelas que sofrem demais. Já teve casos fora do Brasil onde a pessoa se matou por depressão. E não é fácil. Eu falo porque eu não menstruo, eu tenho ânsia de vômito, eu tenho problemas para ir ao banheiro, muitas vezes eu tenho que ficar em casa, eu não consigo andar, eu não consigo fazer nada, eu me sinto gorda, eu me sinto feia, eu me sinto inútil, e é muito, muito difícil. Então fica aqui o meu apelo, não só o meu, mas dessas milhões de endoguerreiras. Olhem por nós, é o meu apelo, e desde já eu agradeço e eu espero que Deus ilumine todos vocês, governantes desse nosso Brasil, para que votem uma lei ao nosso favor. Obrigada.
O vídeo que eu mostrei anteriormente faz uns 2 anos mais ou menos que eu gravei ele. E a mudança nos tratamentos da endometriose é uma coisa gritante, o que ela faz com o nosso organismo e com o nosso corpo. É horrível. E o que eu queria que as pessoas entendessem, principalmente quem tem parentes, esposa, filha, irmã, que tem a doença, que entendam, que não digam que é frescura. Cólica forte não é frescura, só quem passa é que sabe. Ninguém quer ir no hospital, ficar tomando tramal na veia, morfina, ficar de cama, não fazer nada. Ninguém gosta disso. Eu desconheço uma pessoa que gosta de ficar doente. Então, gente, tenham respeito, você não sabe pelo que a pessoa passa. Você não sabe como é a noite dessa pessoa, como é o dia. É horrível você ter ânsia de vômito, ter calor, não conseguir dormir, ter dor nos ossos, não sentir vontade de fazer nada por conta da dor. Eu conheço tanta gente que perdeu o marido, perdeu o namorado, por não poder dar um filho pro parceiro, ou até mesmo por não poder ter relações sexuais porque sente dor. Então, gente, procura pesquisar sobre o que é essa doença, antes de falar do outro, antes de dar uma opinião que você não sabe nem o que tá falando. Isso é muito ruim. Infelizmente, essa doença, ela mexe com o nosso psicológico, com o físico. O nosso emocional fica uma merda, porque muitas vezes a gente se sente inútil por não poder fazer nada, por simplesmente ter que ficar na cama o dia inteiro, esperando a dor passar, por não ter vontade nem de ir no hospital. Muitas vezes eu tive que ir no hospital, muitas vezes eu tive que deixar de estar com a minha família, com os meus amigos. O ano passado eu passei o ano inteirinho no hospital. Esse ano, depois da cirurgia que eu fiz em fevereiro, que sem dúvida foi a pior que eu fiz. Tem dias que eu me sinto muito mal. A semana passada eu fui a semana inteira para o hospital, eu tive dores. Então é muito difícil. Parem de julgar e procurem se informar sobre o que é essa doença. É só isso que eu peço. Se vocês têm amor por essas pessoas que têm esse tipo de doença, esteja do lado. Tenha empatia, que eu acho que é o que falta muito para as pessoas, empatia.